não me queimar, nas águas não vou afundar, pois tu estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. eu não Vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós não vivemos do que vemos, nós vivemos do que cremos. Glória a Deus, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado por mais um tijolinho de Deus. E nos guie, que guie nossa mente, nosso pensamento para o nosso dia de hoje, para a nossa leitura de Levítico. Irmãos, sejam muito bem-vindos então a mais esse vídeo, muito bem-vindos à leitura diária da Bíblia. E nós vamos ver hoje Levítico. Nós começamos no último vídeo, mas na verdade eu finalizei Êxodo, né? Então vem Êxodo e um pouquinho de Levítico. Então, quem não viu ontem, aqui a gente vai ver hoje o resumo de Levítico. O que vem a ser esse livro? Para quem não sabe, a Bíblia é dividida em 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Aí, os primeiros 5 livros são considerados Pentateuco, né? É chamado dessa forma Pentateuco, que são as leis de Moisés. Aí nós vemos aqui, ó, justamente o autor, quem é? Moisés. A data provável desse livro de Levítico é no ano de 1440 a 1400 a.C. Então, para você ver o tempo que foi escrito antes de Cristo chegar, né? 1500 anos praticamente. O principal tema aqui é a santidade, as fontes, ordem e leis de Deus dada a Moisés. Principais personagens, Moisés e Arão. Tem outros? Tem, com certeza, mas esses são os principais, né? Aí vem a parte do resumo aqui, que eu vou ler para vocês. Levítico tem esse título em honra a Levi, né? Por isso que o nome é Levítico, cujo significado significa juntado. O tema principal de Levítico é a santidade. A exigência de Deus pela santidade do seu povo baseia-se na sua própria natureza santa. Isso aqui é incrível porque esses dias eu estava vendo um vídeo sobre a natureza de Deus, né? E a principal natureza de Deus é a santidade. As pessoas acham que é o amor, né? Ah, Deus é amor. Eu acho que Deus é santo, na verdade. O amor é uma característica de Deus, mas se pudesse falar outro termo, acho que seria santidade mesmo. Deus é puro, santo, perfeito. Ninguém consegue olhar a Deus e não morrer. Até eu tenho uma experiência de Moisés há pouco tempo, né, que a gente viu, que no tijolinho de Deus, que um desses vídeos atrás, irmão, não lembro qual foi, se foi o último, se foi uns 2 atrás, que mostrou, né, que Moisés queria ver Deus e Deus falou, ó, você vai me ver de costas, passando por aquela brechinha daquela pedra ali. Aí depois vem aqui, ó, a santidade deve ser mantida diante de Deus e ela só pode ser alcançada através de uma adequada expiação. Curiosidades. A palavra santo é usada 91 vezes no livro. O livro é citado cerca de 100 vezes no Novo Testamento. Caramba, isso tudo é 100 vezes. É citado lá no Novo Testamento. Levítico é o menor livro do Pentateuco. Bem, são 3 curiosidades aqui sobre esse livro. Aí aqui fala os capítulos do que se trata. Ó, do 1 ao 7 trata de tipo de sacrifício. Do 8 ao 10 o sacerdote oferece sacrifício.
Do 11 ao 15, leis sobre a purificação. O 16, expiação. 17 ao 20, leis morais. 21 e 22 fala sobre leis de sacrifício. 23 e 25 fala de leis sobre as festas. 26, bênção e maldição. E o capítulo 27 fala de ofertas a Deus. Então aqui é tudo divididinho, por isso que eu gosto desse aplicativo aqui da Bíblia, que eu acho ele bem completo. Ele dá várias, além de dar essas dicas todas aqui, você ainda pode clicar aqui e vai direto para o capítulo. Por exemplo, se eu apertar tipo de sacrifício, ele já vai para o Levítico 1. Aí você vai lendo até do 1 ao 7, no caso, já fica mais norteado. Então é um ótimo aplicativo para quem não tem nenhum, né, na Bíblia, no celular, que é isso aqui, ó. Além disso tudo, eu gosto dele porque ele tem várias versões, então esse aplicativo aqui para mim foi um grande achado. Já tenho ele há muito tempo e para mim é o que me atende aqui. Então vamos lá, nós estamos em Levítico, na verdade estamos em Levítico 3 hoje, tá? A gente começa no 3, Levítico 1 e 2 a gente viu ontem. Aí 3. Procedimentos para oferta de paz. Se apresentar ao Senhor um animal do rebanho de gado como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o, à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês, irmãos, que eu acho que fica melhor para ler aí. Para mim tá bom daquele jeito, mas eu acho que assim para a maioria fica melhor, não sei. Se tiver ruim assim, se preferir menor, você me avisa. Três. Dessa oferta de paz, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos. Os 2 rins, a gordura ao redor deles perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins. E os filhos de Arão queimarão tudo sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor um animal dos rebanhos de ovelhas ou de cabras, como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Irmãos, antigamente que eu diga antes de Jesus, né? Tinha que sacrificar os animais, né? Mas Jesus, ele veio e ele foi o sacrifício perfeito, né? Aí depois de Jesus não precisa mais fazer essas coisas aqui. Mas é legal a gente ler para a gente ter a noção da natureza de Deus, né? 7. Se apresentar como oferta um cordeiro, traga-o perante o Senhor. 8. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o, à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cordeiro em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, a gordura será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá a gordura da parte da gordura da cauda, cortada rente à espinha, toda a gordura que envolve os órgãos internos. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar, mas deixa eu marcar aqui para não esquecer. Lá em Romanos 12 fala que nós somos o sacrifício, né? O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, no verso 1. E fala que o nosso culto é um culto racional, né? Então, as pessoas que não conhecem a Deus ainda, elas acham que o nosso culto é um culto, vamos dizer, que nós somos manipulados pelos líderes, que nós somos, nossa mente está ali numa espécie de domínio deles, entende? Como fosse, é mais ou menos assim que eles pensam, né? Eu também pensava assim quando eu era do mundo, como fosse, eles estão lunáticos, eles estão avoados, estão totalmente fora de si, entendeu? Estão totalmente alienados ali, e é totalmente ao contrário. Se você abrir Romanos 12 aí, deixa eu abrir rapidinho. Cadê Romanos? Romanos 12, 1. Olha o que fala, ó. Sacrifício vivo para Deus. Olha só que interessante, ó. Você vê que as coisas são tudo vinculadas na Bíblia. Ó, sacrifício vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Olha só. Entreguem seu corpo a Deus. Muito incrível isso aqui.
por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Olha só que coisa incrível. Então, antigamente, antes de Jesus vir, não era dessa forma, né? Ou talvez era, não sei dizer, mas eu acredito que não. Mas hoje é importante que fique na cabeça da gente que é isso aqui, ó. Isso aqui é o importante. E tem uma complementação no 2 também, a partir do 3 que fala de outra coisa, mas aqui é o 2, ó. Não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio da mudança. Isso aqui é muito incrível também. Mas deixem que Deus transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau, isso aqui é muito incrível. Então, para você ver, a gente estava lendo ali embaixo ali, estava lendo aqui Levítico 3, né? Olha onde a gente foi parar. Lá em Romanos 12, 1. Ah, mas aí então não precisa ler nessa parte de Levítico. É que não precisa ler, né? É bom ler, pra gente ter, como eu falei, pra gente ter noção que as coisas se ligam, né? Você vê que daqui a gente foi lá para os Romanos, então as coisas estão sempre se conectando. Então é sempre bom ler a Bíblia toda, porque a Bíblia fala com a gente, né? A Bíblia é Deus falando. Então Deus pode usar esses textos, mesmo antigos, que ainda não estão aplicáveis atualmente, para nos lembrar de algo, entendeu? Isso pode acontecer também. Na verdade acontece. Aí eu estava onde? 6. Caramba, agora não lembro de que eu tinha que ter marcado com uma cor, esqueci de marcar com uma cor. Tá. Vamos continuar aqui no 12 aqui. Se apresentar um cabrito como oferta, traga-o perante o Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cabrito em todos os lados do altar. Dessa forma, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos. Os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos, e o lóbulo do fígado. Todas as partes serão removidas junto aos rins. E o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento, um aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Jamais coma gordura ou sangue. Essa é a lei permanente para você e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Então vamos avançar aqui. Levítico 4. Lembrando que eu estou na versão NVT, tá, irmãos? Versão NVT. Eu geralmente eu vejo nas versões aqui de Almeida, tá? ACF e tal, mas eu com vocês aqui eu estou vendo na NVT, que eu acho que é uma linguagem mais simples para quem está iniciando. Como eu não sei quem está vendo o vídeo, estou considerando aqui que quem está vendo é mais iniciante na palavra. Mas também, mesmo que não seja, não tem problema, porque vai conseguir acompanhar de toda maneira. Levítico 4. Procedimentos para a oferta pelo pecado. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isto que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando alguns dos mandamentos do Senhor. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqueles que pecam sem intenção. Uau. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Trará o novilho perante o Senhor, à entrada da tenda do encontro, colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar de incenso perfumado que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho a ser apresentada como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos.
Então é assim que funcionava. Quando a pessoa pecava, ela tinha que ter essa troca pelo pecado dela. E a troca era uma morte do animal. Aí que pode levar para vários caminhos. A pessoa fala, mas eu não concordo. Mas por que isso? Mas por que Deus era assim? Aí já é outras coisas, aí teria que entender aí por que Deus fazia isso. Mas acho que não cabe a gente questionar isso, né? E 2 rins, agora a gordura ao redor deles, perto dos lombos e lóbulos do fígado. Removerá todas essas partes junto com os rins, como se faz com os animais apresentados como oferta de paz, e queimará tudo no altar do holocausto. Mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, onde são jogadas as cinzas. Ali sobre o monte de cinzas queimará os restos num fogo feito com lenha. Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Olha só que interessante. Olha só. Se toda a comunidade pecar, mas não se der conta disso, ou seja, estão pecando sem nem ao menos saber que estão pecando, ainda assim será culpada. Isso aí também, até na lei do homem também é assim. Se você fizer alguma coisa aí fora aí, tudo bem que não vou falar matar uma pessoa, que todo mundo sabe que matar é errado, mas eu digo, você fez algo que é ilícito, mas você achou que não era. Na tua cabeça tá tudo bem. Mas não tá. Tem uma lei contra isso que você fez. Mas pra você tá perfeito. Aí chega um policial e te aborda em relação àquilo. Você fala, não, tá tudo certo, final demais não. Mas você fez algo errado, entende? Mas na tua cabeça tá tudo certo. Então é isso que está querendo dizer aqui. Isso acontece hoje, irmãos, na prática, no dia a dia. E também, logicamente, acontece com Deus também, como está dizendo também aqui, né? Na parte espiritual. A gente peca, às vezes, sem perceber. 14. Quando perceber seu pecado, é aquele que caiu em si aqui, ó, ele percebeu. O povo trará o novilho como oferta pelo pecado e o apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o matarão diante do Senhor. Meu Deus. Irmãos, eu acredito que seja porque o pecado gera a morte. E a morte, ela tem que ser, ela vai acontecer de uma maneira ou de outra, entendeu? Então, assim, por amor ao ser humano, Deus aceitava a troca pelo animal, entendeu? Eu acredito que seja isso. Então, pelo amor ao ser humano, para o ser humano não morrer com o pecado que ele cometia, um animal morria no lugar, entendeu? Eu acredito que seja isso. Porque é como se fosse uma lei de Deus, mano. Essa parte que eu acho que é mais difícil de entender, entendeu? Tipo assim, entender que Deus tem essa lei. Aí teria que entender, por que Deus criou essa lei? Entendeu? Aí seria uma coisa lá, aí só lá conversando com Deus mesmo, entendeu? Só quando a glória chegar para ele e perguntar, Senhor, o Senhor criou essa lei? Como é que funciona isso aí exatamente? Porque eu não sei se está na Bíblia exatamente explicando por que ele criou essa lei da morte, entendeu? Lembra que no Jardim do Éden ele fala para Adão, ó, se comeres dessa árvore, certamente morrerás, né? E aí Adão come, aí gera morte, né? Então é isso, aí é que tá falando disso. Você pecar, tu vai ter que. Aí como a gente acabou de ler agora aqui, né? O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor em frente à cortina interna. Em seguida colocará um pouco do sangue nas pontas do altar que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Depois removerá toda a gordura do novilho e queimará no altar. Como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado, tá vendo? Uma oferta pelo pecado, ou seja, uma troca, né? Mas Deus aceita, entendeu? Essa oferta aqui, ela é aceitada por Deus desde que seja feita da maneira que ele fala também, né? Se fizesse uma oferta diferente, Deus não aceita. Desse modo, o sacerdote fará
expiação pelo povo, e eles serão perdoados. Como se fosse uma troca, entendeu, irmãos? Que é uma expiação. Um pecado que você cometeu, depois você percebeu, você vai lá e mostra que você está errado e vai lá e faz o sacrifício. Mas lembrando que hoje é Jesus, né? Nossa referência. Quando a gente pecar, a gente tem que ir até Jesus e pedir perdão. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho, levará para fora do acampamento e o queimará ali, como se faz com a oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Então você vê que ali é uma oferta única para toda a comunidade. Se um dos líderes do povo pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. Quando perceber o seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor, no mesmo lugar onde são mortos animais para os holocaustos. Uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo líder e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos animais para o holocausto. O sacerdote molhará o dedo no sangue e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da cabra, como se faz com a oferta de paz, e a queimará sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa, e ela será perdoada. Eu creio também, irmão, que é o seguinte: quando Deus fez isso aí, as pessoas que tinham que executar esse processo, elas lembravam que a morte era dela, entendeu? O que o animal está morrendo ali era para ela estar morrendo. E Deus está fazendo essa troca, né? A expiação quer dizer isso. Ó, em vez da tua morte, esse animal representaria a tua morte, né? Então você não vai morrer mais pelo teu pecado. Porque você trocou e conseguiu trocar por esse animal aí. Então é para lembrar que a gente não deve pecar, entendeu, irmão? É uma coisa bem forte ali, para lembrar que nosso pecado gera morte, entendeu? Então eu acredito que tenha essa simbologia também. Mas lembrando, isso não é para ser feito hoje, hein? Porque aí tem gente para falar, então eu vou fazer, vou pegar uma galinha, sei lá, vou pegar qualquer animal, um bicho qualquer, vou pegar um bode, como Deus falou aqui, pegar um, como é que ele fala, cabrito também, né? Pegar um cabrito ali, mas não é para fazer isso hoje. Isso aí é só naquela época. Que eles esperavam chegar Jesus, né? Não tinha Jesus ainda. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito. Ele levava a ovelha. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da ovelha, como se faz com a gordura do cordeiro, apresentado como oferta de paz, e a queimará no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Uau! Levítico 5. Pecados que exigem uma oferta pelo pecado. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa do seu pecado. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo,
para o bem ou para o mal. Quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa, em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recurso para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Para você ver, até aves, aquelas rolinhas também. Isso aí geralmente acho que era para quem era pobre, né? Que não tinha condição de fazer nada. Pegava uma rolinha na rua ali, achava, pegava e fazia a expiação ali. Ela entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergerá os lados do altar como um pouco de sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Deste modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados. A eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. Procedimentos para a oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometeu um delito religioso, violando mesmo sem intenção alguns mandamentos sobre as coisas consideradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata, de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado, será castigado por causa do seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Amém. E para finalizar aqui, Levítico 6 é o último capítulo de Levítico de hoje. Pecados que exigem uma oferta pela culpa. Então o Senhor disse a Moisés: quando alguém pecar, enganando o seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve o depósito como garantia, ou roubar, ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar, dizer a verdade a respeito desse pecado ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido como juramento falso. Fará a restituição pagando a pessoa prejudicada ou tal, com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia apresentará uma oferta pela culpa. Como oferta pela culpa para o Senhor, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Instruções adicionais para os holocaustos. Então o Senhor disse a Moisés: Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho,
e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará do lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso. Nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Instruções adicionais para as ofertas de cereal. Estas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite junto com incenso, e queimará nessa porção memorial no altar como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la no lugar sagrado, dentro do pátio da tenda do encontro. Lembrem-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei ao sacerdote como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Procedimento para a oferta de consagração. Então o Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e outra metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinhe numa assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e apresente-a com um aroma agradável ao Senhor. Cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. Instruções adicionais para a oferta pelo pecado. O Senhor também disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é a oferta santíssima, e será morto diante do Senhor, onde são mortos animais para os holocaustos. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção num lugar santo, num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada no lugar santo. Se for usado uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer homem da família do sacerdote poderá comer essa oferta. É a oferta santíssima. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado à tenda do encontro, como oferta para fazer expiação do lugar santo. Nesse caso, será totalmente queimado no fogo. Amém. Então, terminamos aqui o dia de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um que chegou até aqui, que viu esse vídeo. E nos vemos no próximo Tijolinho de Deus, que é a continuação de Levítico, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, até amanhã. Fique com Deus.